Abraão é o nosso pai na fé, porém é homem carnal igual nós. E vamos ver o que vai acontecer. Deus ele vem trazer aqui para ele uma injeção de ânimo. Ele precisa tomar uma injeção e muitas vezes nós temos que tomar também essa injeção de ânimo dada por Deus. E Deus, conhecedor de todas as coisas, ele vem dar essa injeção em Abraão. E ele diz assim: depois destas coisas veio a palavra do Senhor. Como que veio esta palavra não sabemos, mas veio esta palavra do Senhor. Abraão em visão. Como foi essa visão? Como foi que ele recebeu? Não sabemos, mistério entre Deus e seus profetas. Dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então quando Deus ele fala não temas, porque Abraão aqui estava um pouco com medo. Deus não vai mandar ninguém não ter medo se a pessoa não está com medo. Então Deus, conhecendo o coração, Deus chega e fala para Abraão: Abraão, não tenha medo, não fique preocupado. Por quê? Porque eu sou teu escudo. Nós sabemos que o soldado ele tem aquele escudo quando ele é apedrejado, ele coloca aquele escudo na frente, onde recebe as pedradas. E Deus está aqui falando: eu sou esse escudo que recebo as pedradas, onde você leva as pedradas. Então Deus colocando aqui como escudo para Abraão. Deus ele coloca como escudo para nós. Ele fala: não toqueis nos meus ungidos, não maltrateis os meus profetas. Por quê? Porque quem toca no meu povo, ele diz também em Zacarias 2,8, toca na menina dos meus olhos. Então Deus ele é o nosso escudo, Deus ele é o escudo de Abraão, Deus também ele é o teu escudo. O escudo do povo de Deus, aquilo que faz contigo e comigo, está fazendo com Deus. A pedra que é jogada em você, na realidade não é em você. Esta pedra é jogada em Deus. Ele diz: eu sou também o teu grandíssimo galardão. A recompensa, galardão significa recompensa. E a recompensa é grande. E não é somente grande, mas é grandíssima. Ou seja, quando Deus está falando para Abraão: olha, eu sou o seu grandíssimo galardão, eu sou a sua recompensa. Muitas vezes nós estamos esperando recompensa de homens, de reis. Nós estamos esperando uma recompensa de governos, dos nossos governantes, dos nossos pastores. E Deus ele está aqui falando para ele: a recompensa vem de mim, é eu que vou te recompensar, e a recompensa é grande. E nós sabemos que o galardão que nós vamos receber de Deus é grande. Quanto maior as pedradas, maior o nosso galardão. E Deus ele chega aqui dando essa injeção de ânimo para ele, dizendo: não fique com medo, porque o medo anula a fé. Mas também o medo, não existe fé sem medo também. Nós observamos que só existe a fé porque existe o medo. Nós sabemos que alguém tem grande fé porque já teve grandes medos. Então Deus não se preocupa com isso, que se a pessoa ele tem medo, mas não pode dar vazão ao medo. Nós não podemos dar vazão ao medo. Por quê? Porque o medo ele quer anular a nossa fé. Mas quando nós estamos com medo, Deus ele chega: não temas, não se preocupe, não fique com medo, porque eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. E ele prossegue, e dizendo assim: então disse Abraão, Abraão ele começa, agora ele vai falar: Abraão, Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno. Interessante que o coração ali de Abraão é que ele estava preocupado e temeroso, porque ele já estava velho e não tinha filhos ainda. O medo dele era esse, não tinha recompensa. E como que ele ia ter um galardão, a recompensa, se ele não tinha geração? E a pior coisa para um hebreu, para um judeu, é ele não ter posteridade. E a maior honra para um hebreu é quando tem posteridade, quando tem filhos. E aqui ele está dizendo, ele está pensando no seu coração. Só que Deus conhecendo, Deus já chega já antecipando, dizendo: eu sou o teu grandíssimo galardão. Eu sou a tua recompensa. Mas ele queria o quê? Ele queria um filho.
Ele disse, olha, o que você vai me dar? Pois ando sem filhos. E o meu filho, na realidade, é o meu mordomo. Eliezer, Damasceno, ou seja, aquele de Damasco, da Síria, que eu tenho ele como meu filho. E o Senhor tem falado que vai ser grande a minha posteridade. Mas talvez eu entendi errado, talvez eu possa ser próspero e grande a minha posteridade através de Damasceno, porque ele também é meu filho, ele é considerado meu filho. Então ele quer aqui falar com Deus que talvez ele tenha entendido errado. E muitas vezes nós pensamos também, Deus faz uma promessa e quando chega o obstáculo, quando chega o problema, nós começamos ali a também justificar. Mas será que foi assim mesmo que eu ouvi? Será que Deus falou desta maneira? E o diabo começa a colocar o impedimento. E aqui colocou a dúvida de novo. O diabo sempre ele tem trazido dúvida ao coração dos seus antepassados, ao coração de Eva, de Adão. Trouxe dúvida e vários homens de Deus estão chegando. E Abraão também, que não é diferente. Mas Deus está tratando com Abraão. Nós vemos aqui nesse cenário Deus tratando tremendamente com Abraão. E vem prosseguindo dizendo assim. E eis, no capítulo 15, versículo 4, eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será o teu herdeiro. Este Damasceno, Eliezer, não será o teu herdeiro. Mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. E aquele que vai sair de ti. Deus está falando, olha, é aquele que vai sair de você. Não é apenas uma pessoa que você considera como filho, mas o seu verdadeiro filho. Eu fiz a promessa e vou cumprir. Deus ele chega aqui dando essa injeção para ele. E Deus ainda continua na promessa. No versículo 5, capítulo 15, versículo 5. Então o levou fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe, assim será a tua semente. Então agora Abraão ele sai para fora, ele estava ali dentro daquela tenda, preocupado. Ele estava dentro daquela tenda, imaginando, será que Deus ele vai cumprir? Será que eu entendi errado? Será que não é através de Damasceno? Eu estou ficando velho, as coisas não estão acontecendo. Será que eu entendi errado? Deus chega aqui para falar com ele novamente. E a questão é, sai para fora. Sai deste mundinho seu. Começa a observar. Muitas vezes nós estamos como Abraão, nós estamos no nosso mundo, fechado no nosso mundo, nós estamos nas nossas tendas limitadas. E Deus quer nos levar para grandes horizontes, para olhar para grandes horizontes, porque quando nós estamos numa tenda fechada, nós não podemos observar coisas grandes. Mas quando nós saímos para fora, nós começamos a enxergar. E muitas vezes nós não enxergamos porque nós estamos fechados no nosso mundo e na nossa tenda. Amém? Mas vamos seguir aqui. Deus fala que assim, se ele pudesse contar aquelas estrelas, assim seria a tua semente. Ou seja, você não vai poder contar a tua semente. Você não vai poder contar. E Deus segue dizendo, no versículo 6, né? E a palavra de Deus vai dizendo, e creu ele no Senhor. E Abraão agora crê. E não só crê, mas foi-lhe imputado por justiça. Ou seja, ele foi agora imputado por justiça porque ele creu, ele acreditou agora. Ele acreditou. Interessante que este versículo também está citado no Novo Testamento. Em Gálatas capítulo 3, versículo 6, diz assim, considere o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ou seja, nós só somos justos quando nós cremos nas promessas de Deus. Nós só é imputado por justo quando nós acreditamos naquilo que Deus fala. Se nós não acreditamos naquilo que Deus fala, não há justiça de Deus. A justiça de Deus só opera em nós quando nós acreditamos na palavra. E creu ele em quem? Creu ele no Senhor e foi-lhe imputado aqui como justiça. Olha que coisa muito interessante. Coisa muito interessante que Deus, ele
Ele nos ensina através da sua bendita e eterna palavra. Deus nos orienta e Deus está sempre pronto para nos dar uma injeção de ânimo. Vamos lá. No capítulo 15, versículo 9, disse-lhe: toma uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos. Uma bezerra, uma cabra e um carneiro. E uma rola e um pombinho. Ou seja, uma rolinha e um pombinho. Para que isto? Deus fala: e trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra. Mas as aves não partiu. Olha que coisa maravilhosa e coisa interessante, né? Ele vem, pega aqueles animais que Deus ele pede para trazer, aquela bezerra, aquela cabra, aquele carneiro, e parte e coloca uma metade de um lado, uma metade do outro. Só que quando ele chega nas aves, ela é muito pequena, ele não corta aquelas árvores. Interessante que ele deixa aqueles animais ali cortado um diante do outro. O que quer dizer isto? Era um pacto que Deus estava fazendo com Abraão, que nessa época, não só ali em Israel, mas na Mesopotâmia e em vários lugares, já tinha este pacto. O que era um pacto? Um pacto onde passaria as duas pessoas por aquelas metades. Colocava os animais, um de um lado, outro de outro, e quando fazia-se um pacto, um pegava na mão do outro e dizia: assim acontecerá com aquele que quebrar este pacto. Ou seja, será repartido ao meio. Ou seja, quebrado aquela aliança. Então Deus estava trazendo aqui também este pacto, fazendo este pacto com ele. Ele também já conhecia esse tipo de pacto que Deus estava fazendo com ele. Que Deus estava falando que e agora iriam passar os dois por aquelas metades. Ou significa também que ali Deus estava assinando o contrato. Todo contrato também são assinados em duas partes. E cada uma das partes tem também os seus deveres. É isso que Deus está trazendo. Eu vou fazer um contrato com você. Já que você não está acreditando somente na palavra, eu vou fazer uma aliança com você. Eu vou assinar o contrato. Deus veio para assinar o contrato com Abraão neste momento. Esta aliança quer dizer um contrato. Como se tivesse os papéis hoje, seria um contrato. Deus vai trazer. São em duas partes. Todo contrato tem duas vias. E Deus fala, e nós vamos passar. E os dois vão assinar. A assinatura seria passar no meio daqueles animais. No versículo 15 diz assim, capítulo 15, versículo 11 diz assim: nisso, aves de rapinas começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotava. Interessante que Deus manda ele colocar aqueles animais e ali está um sono nele ali. Mas ele começa a enxotar os animais que Deus demora para chegar, para cumprir aquilo que Deus tem, aquela promessa de passar pelas metades. E Deus está demorando agora. E pela demora de Deus, o que acontece? Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono, e um sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Olha que coisa muito interessante aqui, ao pôr do sol. Por que Deus fala aqui ao pôr do sol? Você vê que nós estamos estudando aqui um relato que de sequência. Deus estava falando para ele colocar aqueles animais, as suas partes, uma de frente à outra, que eles iriam passar. Só que aqui Deus demora um pouco. E Abrão, o que acontece com ele? Vem as aves, quer comer aqueles animais, e ele começa a enxotar. Só que veio a noite. Eu começo a observar aqui, se veio a noite, se veio aqui o pôr do sol, então quando Deus ele faz essa promessa, que horas que era? Que hora que Deus fez essa promessa? Porque só agora veio o pôr do sol. Será que quando Deus ele fala para Abrão,
sai da tua tenda, conta as estrelas, se as pode contar, e assim será a sua descendência. Será que não foi de dia? Porque nós vemos no relato aqui que a Bíblia diz que creu Abraão, mas foi muito vago acreditar, porque Deus falou, Deus já tinha falado outras vezes. Será que essa crença de Abraão não é porque Deus ele manda ele sair para fora para contar as estrelas, e não tinha estrela, porque era de dia? E Abraão creu e saiu para contar as estrelas. E nisso, Deus fala que ele creu e foi imputado por justiça, porque ele creu no inacreditável, ele creu por contar estrelas de dia. Porque agora vem a noite. E Abraão agora ele dorme, porque chegou a noite, mas Deus estava falando com ele de dia. E vem um sono profundo, agora ele está cansado. E depois, quando vem esta noite, ao pôr do sol, quando o sol se põe, ele dorme. E eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Mas diz mais ainda, capítulo 15, versículo 13. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que pertencerá, que não lhe pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Deus chega e fala para ele. Olha, Deus só não falou da promessa que ele teria descendente, mas Deus até falou o que aconteceria com descendentes dele, depois de muitos anos. Deus está falando aqui da escravidão do povo dele, lá no Egito, que nós vamos estudar no livro de Êxodo. Deus já está falando que este povo seria escravo por 400 anos. Ele nem filho ele tinha, mas Deus já estava vendo nele povos e nações. E um povo que seria escravo. Deus já estava enxergando ali em Abrão uma grande descendência. Deus já estava vendo uma grande nação. E não somente a grande nação, mas também uma nação que seria escravizada ali no Egito. Deus vê coisas que nós não vemos, irmãos. E quando nós estamos olhando aqui para a nossa tenda limitada, Deus está olhando para o horizonte, Deus já está enxergando nações de Abrão. E quando Abrão estava olhando para ele e vendo que ele estava morrendo sem descendente, Deus estava vendo nações. E Deus já estava falando o que iria acontecer com esta nação. E vamos ver mais adiante, no versículo 14 do capítulo 15, diz assim: mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. E nós vamos ver lá em Êxodo que quando ele sai com muito ouro e prata, e sai com muitos bens que Deus falou, como Moisés falou assim: não vai ficar uma unha nossa aqui. E não ficou uma unha mesmo. Eles levaram tudo, levaram todos os seus bens. E Deus vai falando com eles, com Abraão. Abraão, eu só estou falando com você o que vai acontecer com a sua posteridade, que você nem filho tem, mas você vai ter um filho. Desses filhos vai ter muitos filhos. E esses filhos também vai ser escravo. Só que vai chegar o tempo também do castigo do povo que vai fazer deles escravos. E depois de tudo que acontecer isso, eles vão ser muito abençoados e vai sair com muitos bens ali daquele local que eu vou castigar a nação que vai fazer. E Deus segue ainda. No capítulo 15, versículo 17, depois que o sol se pôs, olha para você ver que coisa interessante. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. Olha, Deus ele aparece como fogo. E Deus ele passa aqui no meio dos animais. Mas não teria que passar no meio desses animais Deus e Abrão. Mas interessante que Deus faz com que ele fique cansado e durma. Agora Deus ele chega e falou de novo, e pôs-se o sol. Ó. Depois que o sol se pôs, Deus vem agir. E Deus ele passa como uma tocha. Mas deveria passar ele e Abrão. Mas por que só passa Deus? Deus estava mostrando ali para Abrão que Deus é um Deus que estava fazendo aliança com Abrão.
uma aliança forte com Abrão. Interessante que essa aliança que Deus estava fazendo é uma aliança incondicional. Porque toda aliança tem os deveres das duas partes. Aqui Deus não cobrou dever para Abrão. Deus estava passando no meio e dizendo: eu estou assinando aqui as duas partes. Quando a parte passava sozinho, então o compromisso seria da parte que passou. Então Deus estava passando sozinho e falando: estou assinando esse contrato. Estou assinando esta aliança. A palavra aliança também, ou seja, concerto também, no hebraico quer dizer cortar. Por isso que ele estava cortando aquela aliança, passando por meio daquelas metades cortadas. A própria palavra significa cortar. Deus estava cortando aquela aliança. Deus estava assinando aquele contrato. Mas aquela assinatura que Deus estava fazendo, aquele contrato que Deus estava fazendo, é um contrato incondicional. Ou seja, eu falei que ia fazer, independente de alguma coisa, o que acontecer, eu responsabilizo e eu vou fazer. E Deus não estava cobrando de Abrão nada aqui. Deus não passou com Abrão e falou: Abrão, agora cumpra. A aliança aqui não é condicional, ou seja, eu estou impondo condições. Deus não estava impondo condições para Abraão, mas Deus estava fazendo aquele contrato incondicional. Ou seja, eu vou fazer, eu falei que eu vou fazer, eu vou fazer. Interessante que no capítulo 15, versículo 18, naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. Deus está mostrando para ele: eu vou te dar esta terra que você ficou lá, foi para um outro lado, Sodoma e Gomorra, você ficou na terra, e eu vou te dar esta terra. Deus torna a dizer: esta terra será tua. E esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. Então, Deus ele corta, aliança que significa cortar. Concerto no hebraico diz cortou. Então cortou um concerto por causa dos animais que era cortado em pedaços. Aqueles animais que era cortado em pedaços, vinha de cortar, que significa aliança. Agora vamos ver qual é a terra que Deus estava prometendo aqui para Abrão nesse cenário. Deus estava falando: eu vou te dar esta terra aqui, ó. Tá vendo aqui? Desde aqui, o Egito está aqui, ó. O povo de Israel vai passar aqui, vai ficar aqui nesse deserto e vai conquistar aqui toda essa região. Mas Deus estava falando que eles vão conquistar não só essa região, mas a promessa de Deus não é só para essa região, mas a promessa de Deus até o rio Eufrates, da onde ele veio. Ele sai daqui, da terra de Ur, mas nós sabemos que essa profecia se cumpriu somente até aqui, mas a promessa de Deus é que eles expandam a fronteira. A promessa de Deus é até aqui, perto do rio Eufrates. E nós sabemos que vai acontecer escatologicamente. Quando nós estudarmos a escatologia, nós vamos entender que todo esse território, eles vão tomar posse ainda de todo esse território. Passando por Babilônia, passando por todos esses lugares, Síria, vai tomar posse de todo esse território que ainda não tomou posse desse território.